Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo muito bacana aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer para você um teste muito legal. Não é teste de fogo, mas é bem semelhante. Dessa vez é teste com água. Vamos fazer um teste com essa bomba d'água que está aqui. Uma bomba d'água da Tebe Ebara, uma bomba periférica solar, ou seja, uma bomba solar. Ela tem um controlador embutido, um controlador MPPT, e nós vamos ligar uma placa fotovoltaica direto nesta bomba e você vai acompanhar o seu desempenho no período de 2 horas. Vamos ver quanto de fato ela bombeou de água, quantos litros de água ela bombeou em um período de 2 horas. Vem comigo! Esta bombinha já está instalada aqui, inclusive eu vou colocar agora no final de semana um vídeo muito bacana onde eu vou mostrar os bastidores de todo o processo de preparação. Agora você vai acompanhar aqui comigo, já de cara, esta bomba ligada numa placa fotovoltaica de 365 watt pico e vamos ver quantos litros ela vai bombear em um período de 2 horas. Eu vou registrar de meia em meia hora quanto que ela bombeou. E na segunda parte desse vídeo, eu vou explicar alguns detalhes, vamos ver algumas coisas aqui do manual, passar algumas características dessa bomba e vamos fazer um teste também com a fonte de bancada para ver como que é o comportamento dela, com quantos volts ela começa a funcionar. Vamos ver também o funcionamento do MPPT com a variação de tensão na fonte de bancada, beleza? Então convido você a acompanhar este vídeo até o final, que olha, está show! Show de bola mesmo. E já convido você a deixar aquele like muito bacana, porque dessa maneira ajuda demais aqui o canal, ajuda esse trabalho que a gente faz de qualidade para você. E participar também no campo de comentários, deixando dicas e sugestões de possíveis testes ou dúvidas que você tenha relacionado a bombeamento de água, principalmente solar. Agora, eu vou ligar aqui em cima, na placa fotovoltaica, você vai acompanhar e já já nós vamos dar partida na bomba. Não vou falar detalhes aqui dessa bomba, nem nada agora, porque como disse, vai ser na segunda parte, mas o link para você comprar a sua bomba como essa ou kit vai ficar aqui embaixo na descrição, caso você já queira comprar de imediato antes dos testes. Mas convido você a acompanhar os testes, depois você toma a sua decisão, beleza? Bom, agora eu vou ligar aqui os cabos. A placa fotovoltaica é uma placa de 365 watt pico, mas não vamos entrar em detalhes agora, tá bom? Positivo aqui da placa. Isso aí. Negativo aqui tá invertido, tá? Eu tô usando o cabo verde, tá aqui marcado em vermelho para positivo, preto para negativo, mas tá invertido aqui, tá bom? Mas isso não vem ao caso, porque lá embaixo nós vamos ver a posição correta. Vamos deixar assim mesmo. Isso aí, não vou nem mexer nisso daqui. Ficar dessa forma mesmo. E beleza. Vamos dar início aqui então ao nosso teste. Bom, então já está tudo preparado aqui para o teste. Quem vai marcar para a gente quantos litros de água bombeou por hora vai ser este marcador digital aqui, tá bom? Então na parte de cima aqui, ó, nós vamos ver quantos litros já foram bombeados. E aqui na parte de baixo é a vazão que está em minuto, ou seja, quantos litros está tendo de vazão por minuto. Nesse menorzinho aqui e no maior vai mostrar quantos litros foram bombeados. De meia em meia hora eu vou mostrar para vocês aqui. E para a gente acompanhar aqui, para o teste ficar mais detalhado para você, eu coloquei um multímetro aqui também para a gente acompanhar a tensão que está nesse ponto aqui. A gente está aqui com mais ou menos, eu acredito que uns, deixa eu ver aqui, 2, 3, acho que uns 7 metros de cabo positivo, 7 metros de cabo negativo. Então eu resolvi deixar aqui o multímetro para a gente acompanhar como que vai ficar a variação de tensão. E aí eu vou colocar aqui para ele ficar registrando aqui para a gente mínimo e máximo. Então ele vai estar mostrando aqui pra gente tensão mínima e máxima, isso vai ser bastante interessante, beleza? Agora eu vou ligar e já vou deixar um cronômetro aqui também. Então assim que eu ligar, eu vou acionar esse cronômetro aqui. Vou ligar os disjuntores aqui, é importante você utilizar disjuntor, beleza? E vamos lá. Olha só.
A bomba já começou a funcionar. É normal você perceber isso aqui, ó, ela vai acelerando, olha só. Por causa do MPPT em funcionamento. Olha que bacana. É como se tivesse um soft start embutido, isso é muito show de bola. E aqui nós vamos ajustar aqui para, deixa eu ver aqui, para 10 MCA aqui, ó. Vou fazer um ajuste para 10 MCA e vamos fazer todas as nossas medições em 10 MCA. Deixar aqui mais ou menos 10, 11 MCA aproximadamente, olha só. Bacana, uma média de 12 litros, uma média de 12 litros e meio por minuto, mais ou menos, ela tá bombeando aqui pra gente. Vamos deixar aqui nessa faixa aqui de... Aliás, vamos subir para 15 MCA, vamos estrangular um pouquinho mais aqui, chegar numa faixa aqui de 15 MCA aqui mais ou menos. Olha só, temos aqui 1,5 kg a força. Vamos deixar nessa faixa de 15 MCA. Tá dando uma faixa aqui mais ou menos de 6,3 litros por minuto. Vamos ver aqui quanto que ela vai bombear pra gente depois de 2 horas. E olha que bacana aqui, ó. A tensão tá numa faixa de 30 volts aqui em cima da bomba. Tensão nominal de funcionamento dela é de 44 volts. Eu vou deixar até inclusive uma foto aqui com a plaqueta dessa bomba para você acompanhar. Muito show de bola. Então daqui meia hora eu volto para a gente ver como que está o comportamento dessa bomba aqui. Bom, já se passaram aqui um pouquinho mais de meia hora, exatamente 32 minutos. Estamos novamente aqui para demonstrar o funcionamento para você. Mas antes vamos ver aqui, ó. Antes não, né? Acompanhando agora mesmo. Vamos ver aqui no nosso hidrômetro digital. Já bombeou pra gente 269, 270 litros em 32 minutos. Repare que aumentou a vazão em minuto. Continua aqui pra gente, olha só, em 15 MCA, tá? 1,5, 1,52 kg a força, o que equivale a 15 MCA. E aumentou um pouquinho aqui a vazão. E aí, por que aumentou a vazão? É muito simples. Conforme o Sol vai subindo, o tempo vai passando, a hora vai passando, o Sol vai fazendo a sua trajetória, vai ficando mais alto, vai ficando mais perpendicular à placa e a placa vai automaticamente produzindo mais energia. Então aqui a gente consegue ver uma curva de produção, isso é muito bacana. Isso faz com que aumente a tensão, olha só, a tensão agora está em média de 32,60 volts mais ou menos aqui na entrada da bomba. E eu resolvi também mostrar para vocês a corrente, olha só, 4,5 amperes, né, sendo requisitado aqui. Então a gente está com esse funcionamento, opa, soltou o fio aqui, estamos com esse funcionamento aqui agora na bomba, né, e automaticamente faz com que aumente um pouco a vazão. E o que me leva a dizer para você é o seguinte, a média de bombeamento que você vai ter, ou seja, a média de volume de água bombeado ao final de um dia, ao final de um ciclo de produção fotovoltaica, vai depender muito da irradiação. Ou seja, quanto melhor for a irradiação, mais você vai estar próximo ao que promete o fabricante que esta bomba vai bombear. Então, a gente tem aí, podemos contar com uma média de mais ou menos 10 a 20% de variação, né? Não sei se eu poderia chamar isso de perdas, né? Mas seria uma variação na média que o fabricante diz na curva de bombeamento. Todo manual de bombas vai ter lá uma curva de bombeamento, né? Uma curva de metro cúbico em relação ao MCA. E no caso de bomba solar, também essa curva tem que ser levada em consideração a média de irradiação, beleza? Então daqui mais meia hora estarei de volta com você para registrar mais um trechinho. Mas antes de eu ir e voltar com a próxima meia hora, eu peço para você participar aqui embaixo no campo de comentários, fazendo as suas apostas. Faça a sua aposta. Quanto você acha que vai bombear? Quantos litros vai ser bombeado ao final dessas 2 horas? Participa aqui embaixo pra gente. E veio uma outra ideia também interessante, que a gente está aqui perto das 10 horas e estamos fazendo esse registro de bombeamento antes do meio-dia.
né, onde o sol está mais alto, assim, um pouco mais a pino. Então eu vou trazer mais 1 hora de teste nesse mesmo vídeo aqui. Hora que tiver perto de meio-dia, meio-dia e 10 mais ou menos, eu vou iniciar esse teste para a gente ver como que de fato vai se comportar. Aí eu zero aqui o nosso mostrador e você vai acompanhar com o sol um pouco mais alto. E na segunda parte do vídeo, alguns detalhes muito importantes para você sobre esta bomba. Então convido você a acompanhar até o final, hein? Fica comigo, até daqui a pouco. Bom, pessoal, acabou de se passar mais 30 minutos, 1 hora no total desde que iniciamos os testes aqui do bombeamento. Você acompanhou aqui a vazão de água que a gente tem com essa bomba nesse cenário que você está acompanhando. E olha só, vem aqui, Isabela, vamos mostrar pro pessoal. Deixa eu até inclusive diminuir um pouquinho aqui para a gente manter os 15 MCA, estava em 16, vamos manter em 15 MCA aqui. E olha só que bacana, hein? Já bombeou pra gente 635 litros em 1 hora, muito bacana mesmo. E olha, aumentou bastante aqui a vazão por minuto, ou seja, está mandando agora, bombeando por minuto, uma média de 16 litros por minuto. Mas por quê? É muito simples, agora já é 10h25 da manhã, o sol já está bem mais alto e olha que bacana aqui, tensão de 35 volts aqui na entrada da bomba. Você pode reparar que do começo do bombeamento para agora, ela tá girando mais rápido, porque eu tenho mais energia, olha aqui, ó, 5 amperes, né? Então ela vai requisitar a corrente de acordo com o que a placa pode mandar. Então, na verdade, não é ela que está requisitando, e sim a placa fotovoltaica que vai aumentando a quantidade de corrente para o bombeamento, né? Então isso é muito bacana, olha só. Temos aqui uma faixa interessante de tensão, né, na entrada da bomba, e eu acredito que vai aumentar um pouco mais conforme o sol for subindo, tá? E já bombeou pra gente aqui essa média que você pode ver aqui, ó. Agora tá dando 654 litros de bombeamento, ou seja, de água sendo bombeada com essa bombinha solar, muito bacana mesmo. E eu esqueci de falar no comecinho do vídeo, mas você que chegou até esse ponto do vídeo, a Coliseu Ferramentas preparou um cupom de desconto para você que é inscrito aqui do canal. É um cupom de desconto que você vai poder utilizar em qualquer compra na loja acima de R$100. Ou seja, qualquer item que você comprar na Coliseu Ferramentas, com o cupom de desconto que está aqui embaixo na descrição do vídeo, você vai ter esse desconto. Eu não sei exatamente o percentual, mas eu sei que é a partir de R$100. E essa bomba que você está vendo aqui no teste, você encontra lá na Coliseu. Link aqui embaixo na descrição do vídeo, e também vai ficar link para os kits que eles vendem. Ou seja, a bomba junto com a placa fotovoltaica, beleza? Daqui mais meia hora eu volto com você para a gente ver como que está o comportamento e quanto de fato já bombeou. Até daqui a pouquinho. Bom, já se passaram mais 30 minutos, no total 1 hora e 31 minutos para ser mais exato. Olha a tensão que a gente tem aqui na entrada da bomba, 37,53 volts mais ou menos, e uma média aqui de 5,3 amperes. Nesse ponto aqui eu preciso passar para você o seguinte: a tensão nominal dessa bomba, como você viu na plaqueta, e vai ficar novamente uma imagem para você aqui, é de 44 volts, tensão nominal. No manual diz que a range de trabalho dela é de 18 a 100 volts máximo, tá? Então ela tem essa range de tensão aí que ela pode receber de variação, mas tensão nominal 44. Mas com uma placa de 330 watt pico, ou até mesmo essa de 365 watt pico, nós não vamos ver aqui uma tensão de 44 volts. Porque uma placa como essa que eu tenho aqui de 365 watt pico Half Cell da Canadian policristalina, a tensão VMP dela, no melhor cenário possível, é de 39,8 volts. Então o máximo que nós veríamos aqui é uns 39, 40 volts estourando. Mas devido ao MPPT que tem nessa bomba aqui, a gente consegue, com uma tensão um pouco mais baixa, fazer com que ela trabalhe bem próximo
a nominal que o fabricante diz. Olha só que bacana aqui, ó. Temos aqui agora sendo já bombeado 1.183 litros, né, em 1h30. E olha aqui, ó, 18,5 litros por minuto. O que está bem dentro da curva. Eu vou deixar aqui também uma foto com a curva para você ver e vai ficar um link aqui na descrição para você baixar não seria um manual, é um catálogo, uma folha, tipo um datasheet que tem essa curva também. Então tá bem próximo da curva nominal que o fabricante fala para para 15 MCA, né? 1,53 kgfm, que equivale a 15 MCA. Então tá muito próximo. Então não se assuste, não fique encabulado, preocupado aí se de repente, na hora que você começar a utilizar uma bomba como essa, e você for aferir a tensão e corrente, tiver um pouco fora do que fala aqui o manual, do que diz a plaqueta. Porque você está vendo aqui que o funcionamento é bem bacana nesse cenário que está aqui, muito próximo ao que diz o manual. E é natural você perceber estas variações, beleza? Estamos trabalhando com uma fonte de energia solar, é uma fonte instável, completamente variável, tá bom? Participa aqui no campo de comentários, já deixou aí a sua dica, aliás, a sua dica não, já deixou a sua aposta, falou quanto vai bombear ao final das 2 horas? Quero ver você participando aqui, beleza? Até daqui a pouco! Bom, já chegamos aqui então a 2 horas, já se passou mais 30 minutos, 2 horas no total, e vamos ver como que está aqui o comportamento. Na verdade, quanto já bombeou? Olha só, 1.720 litros foram bombeados ao final de 2 horas. Isso é muito bacana. Agora a gente está aqui com uma média aqui de 19,7 litros por minuto. E olha que bacana. Lembra que eu disse agora de pouco que ia chegar mais ou menos a uns 38, 39 volts no máximo? O sol está ficando mais alto, agora é exatamente 11h25 da manhã. E é normal a gente ver essa tensão subindo um pouquinho e chegar próximo da tensão nominal de placa e a bomba chegar muito próximo ao seu funcionamento nominal. Isso é muito show de bola mesmo, olha só aqui, ó. Passaram-se 2 horas e 1 minuto e foi esse o tanto de água que você viu sendo bombeado por esta bombinha muito bacana, que inclusive está na descrição aqui do vídeo o link para você comprar a sua com um super cupom de desconto que a Coliseu Ferramentas preparou para você. Agora, na próxima parte do vídeo, eu vou aguardar chegar próximo aqui a um meio-dia, meio-dia e 10 mais ou menos, e nós vamos fazer os testes com o sol bem mais alto aí, praticamente quase que perpendicular à placa, e vamos fazer um teste por 1 hora e ver de fato como que vai se comportar e quanto realmente vai ser bombeado nesta 1 hora. E aí você vai poder comparar se com o sol a pino vai bombear mais ou menos. A gente vai pegar aqui essas 2 horas, dividir por 2 o tanto que foi bombeado, vamos ter uma média de bombeamento por hora e vamos comparar com 1 hora sendo bombeado com o sol a pino. E na terceira parte do vídeo, eu disse que era 2, mas vão ser 3. Na terceira parte do vídeo, vamos finalizar mostrando em detalhes aqui com a fonte de bancada, com quantos volts ela começa a bombear e quantos litros hora ela vai bombear na sua tensão mínima de funcionamento. Até daqui a pouquinho, fica com a gente, não vai embora não, acompanhe até o final desse vídeo, que olha, está muito bacana e rico de informações para você, beleza? Até daqui a pouco! Bom, eu disse que ia aguardar por volta de meio-dia, meio-dia e 10 mais ou menos, mas eu me esqueci de um detalhe. Estamos no inverno, o sol está bem mais baixo e o meio-dia solar acaba sendo um pouco antes. Então eu dei uma olhada ali fora agora e o sol já está bem a pino exatamente agora, 11h20 da manhã. Olha só, dá uma olhadinha aqui no relógio aqui, ó. Na verdade, 11h20 não, 11h39, quase 11h40. Então eu vou iniciar o teste novamente agora e vamos deixar por mais 1 hora com o sol praticamente a pino. E eu esqueci de falar um detalhe no começo desse vídeo aqui. A placa que eu estou utilizando não está com a inclinação igual à latitude e não está para o norte. Ela está praticamente na horizontal. Não sei se você reparou isso. Caso tenha reparado no começo do vídeo, comenta aqui embaixo para a gente também. Agora vamos lá. Vou ligar o disjuntor aqui e logo em seguida dar início no cronômetro aqui.
Beleza? A bomba já começou a funcionar. É normal ela fazer aquele processo que vocês viram no começo, até o MPPT realmente reconhecer e fazer o rastreamento do máximo ponto de potência. E ela já está começando a funcionar. Olha que bacana. Olha só, show de bola. E aí, beleza, olha só, temos uma tensão aqui de 37,96, 38 volts, 5,4 amperes. E continuamos aqui também com a nossa pressão aqui, simulando aqui de mais ou menos aqui 15 MCA. Vamos chegar aqui em 15 MCA. Ó, 15 MCA. E olha só, 18,8 litros por minuto. Daqui meia hora eu volto para registrar como que ficou aqui e no final de 1 hora nós vamos voltar novamente e mostrar quanto que bombeou no total de 1 hora com o sol praticamente a pino, que é o que vai acontecer de fato aí no seu sistema fotovoltaico também, para ajudar você a tomar a melhor decisão. Até daqui a pouquinho! Bom, já se passaram 30 minutos após o início deste segundo teste com o sol a pino mesmo aqui em cima da placa, né? Muito próximo aí ao meio-dia solar. E olha só, 30 minutos, tensão aqui que está na placa. Eu tô deixando a Isabela doida aqui. Tensão de 38,7 volts, né? A média de 5,6 amperes, olha, muito show de bola mesmo. Vamos ver aqui agora, quanto que realmente já bombeou. Olha, 589 litros foram bombeados em meia hora com o sol praticamente perpendicular às placas e uma média aí de 20 litros por hora, 19,7, 20,1 litros por hora não, por minuto. Olha, eu tô tão empolgado aqui que eu tô confundindo tudo. Olha só, 585 litros bombeados em meia hora e uma média de 20,1, 19,9 litros por minuto. E continua aqui em 15 MCA mais ou menos aqui pra gente. Isso é muito, mas muito bacana mesmo. E vale lembrar aqui para você, a minha placa solar, ela não está com a orientação para o norte e a inclinação igual à latitude, certo? Simplesmente está num plano horizontal. Presta atenção, se não viu isso daí, volta lá no comecinho do vídeo para você ver só. Está praticamente no plano horizontal. É uma placa de 365 watt pico, half cell policristalina. Eu acredito que com uma placa semelhante a essa, num local aberto aí, onde você tenha uma média de incidência solar bem maior do que aqui em São Paulo, não tenha poluição, placa inclinada igual à latitude e orientada para o norte, você vai ter um rendimento muito superior a este que você está vendo comigo aqui neste teste. Isto é muito show de bola mesmo. Daqui a pouco eu volto para mostrar como que se comportou este segundo teste aqui para você e continua no vídeo que na terceira parte eu vou mostrar como que é o comportamento dessa bomba com variação de tensão e qual é a tensão mínima que ela começa a trabalhar para te ajudar bastante aí, beleza? Até daqui a pouco! Então já se passou 1 hora desde que iniciamos o segundo teste, olha só, 1.168 metros bombeados por hora. Muito bacana mesmo e tá numa média aqui de 19,7 litros por minuto, né? Então teve um total de, eu acho que eu falei 1.168 metros, na verdade 1.168 litros, né? 1.170 litros em 1 hora, com o sol a pino totalmente perpendicular à placa. Uma faixa aqui, ó, continua aqui pra gente aqui de 15 MCA, tá dando uma osciladinha aqui, né? Muito bacana, olha só aqui, ó. 1 hora e alguns segundinhos aqui, quase 1 hora e 1 minuto. E a tensão continua ali pra gente, ó, em 38 volts cravado,
5,5 amperes aqui, muito show de bola. Lembrando, né, não estamos com a tensão nominal aqui da bomba, né, e a placa também não está orientada para o norte e com inclinação igual à latitude. Isso é muito show de bola mesmo, né? Muito bacana. Mostra que a bomba está trabalhando dentro do rendimento que diz aí o manual, que diz a sua tabela de curva, que inclusive você viu aqui no decorrer do vídeo, vai ficar na descrição também para você fazer o download, né? E agora, nessa terceira parte do vídeo, você vai acompanhar um teste um pouco mais, vamos dizer assim, não seria um teste detalhado, mas é para você saber, junto comigo aqui, qual é a tensão mínima de trabalho dessa bomba. Ou seja, a partir de que tensão ela começa a trabalhar. No manual diz que é a partir de 18 volts, tensão nominal de 44. Então nós vamos ver aqui, com 18 volts na fonte de bancada, se ela vai começar a trabalhar. Se ela começar a trabalhar, quantos litros por minuto ela vai bombear. E depois a gente vai subir aqui a fonte de bancada para 44 volts, que é a tensão nominal da bomba, e vamos ver quantos litros por minuto ela estará bombeando. E vamos fazer algumas variações aqui. Eu acredito que esse vídeo está muito bacana, merece aquele like, com certeza. Se você ainda não deu like, vai lá, dá aquele like bacana, dá essa força aqui para o canal e compartilha com mais pessoas, beleza? Até daqui a pouquinho então para a terceira parte do vídeo. Então chegamos à terceira parte aqui do vídeo, onde nós vamos fazer dois testes. Primeiro, o teste de partida, ou seja, a tensão de partida, a tensão que ela vai começar a funcionar, e vamos ver quantos metros, aliás, quantos litros por minuto ela vai bombear. Depois eu vou ligar esta fonte em série com a placa solar que a gente estava utilizando, porque aí eu preciso chegar numa faixa de 44 volts, mas a minha fonte de bancada, se eu deixar ela em série, fornece no máximo 5 amperes. Então eu preciso deixar ela em paralelo, para que ela chegue nos 10 amperes, e mais ou menos uns 8, 9 amperes da placa solar lá fora. E em série eu vou conseguir chegar em 44 volts nominal da bomba, e aí nós vamos ver de fato quantos litros por hora ela consegue bombear na sua tensão nominal. Então agora nós vamos primeiro ver aqui o funcionamento com a fonte de bancada e qual é a tensão que ela vai começar a funcionar. Vamos ver aqui. Lembrando que o manual diz que ela começa a funcionar com 18 volts e você precisa ter em mente que sempre tem uma variação de mais ou menos aí 5 a 10%, tá? Então pode ser que ela comece a funcionar um pouco menos do que 18 volts ou um pouco mais. Eu acredito que é um pouco mais. Vamos ver aqui. Ó, 17,8 e nada, né? 18 volts e ainda não está em funcionamento. Os cabos aqui estão bem curtinhos, então não temos perda de tensão por questão de condutores, né? Então vamos subindo aqui a tensão até ver qual é o momento que ela vai começar a funcionar. Ó, 20 volts e nada. 21,5 e nada. Ó, com 21,8 volts. Vamos ajustar aqui então para 22 volts. Ponto. 22 volts cravado na fonte de bancada. 22,1. E a bomba começou a funcionar. Olha só que bacana, ó. O sistema de soft start já está partindo. Vamos aguardar ela ficar no máximo da sua rotação. Bacana. Agora vamos ajustar aqui para 15 MCA, igual a gente estava naquele momento lá. Aí agora nós vamos ver se com 22 volts ela consegue bombear em 15 MCA. Ó, ela está girando, mas a vazão de água praticamente é zero. Mostra lá, Isabela, pro pessoal, olha só. A vazão de água praticamente é zero em 22 volts. Então, logo no primeiro horário aí, 7 horas, 8 horas da manhã, dependendo da sua região, você não vai ver a bomba em funcionamento mesmo com a tensão mínima de start. Ou seja, ela começa a funcionar com essa tensão, mas não tem força o suficiente para bombear em 15 metros, ou seja, levar a água para 15 metros. Puxar uma sucção aí máxima de 8 metros e levar aí para 15 metros de altura. Vamos subir aqui então até mais ou menos perto de uns 30 volts aqui, 32 volts que é o máximo da minha fonte.
Ó, 32 volts. E agora vamos reduzir aqui para chegar em 15 MCA. Olha só, bacana. Simulando aqui exatamente como estavam os nossos testes, em 32 volts, ela já está conseguindo bombear para a gente aqui uma faixa de 11,9 litros por minuto. Isso é muito bacana. Eu acredito que dependendo da sua região, por volta mais ou menos de umas 9 horas da manhã, você já vai conseguir fazer um bombeamento relativamente legal. Agora, eu vou parar todo o teste aqui, vou fazer o ajuste aqui da fonte com a placa fotovoltaica e já já eu volto com você para a gente ver o funcionamento dela na tensão nominal de 44 volts, tá bom? Bom, então agora já está ligado aqui a fonte de bancada em série com a placa solar, só que eu não vou conseguir demonstrar para você com uma precisão essa segunda parte do teste, variando aqui na fonte. Por quê? Já faltam 15 para as 3 da tarde, o sol está abaixo já e está com um pouco de nuvens lá fora. Então eu não tenho uma produção legal na placa fotovoltaica nesse momento agora. Então eu simplesmente deixei ajustado 15,5 na fonte, em série com a placa eu tenho uma média aqui de 59 volts mais ou menos, o que eu acredito que a hora que a gente colocar a bomba para funcionar, vai ficar com mais ou menos uns 44 volts, só para a gente ter uma média aproximada, se vai variar alguma coisa aqui na quantidade de litros por minuto. Mas eu prometo que eu vou trazer um outro vídeo bem detalhado, variando a fonte de bancada até chegar em 44 volts e a gente vê de fato como que é o comportamento da bomba. E um outro vídeo também com 2 placas em série para a gente aumentar a tensão e manter a corrente das placas e ver o funcionamento. E isso quando tiver mais ou menos próximo ao meio-dia solar, o que vai ficar muito mais show de bola esse teste, tá bom? Então vamos lá. Estamos aqui com essa tensão, vou ligar o disjuntor agora e ela vai começar a funcionar da maneira normal que você já está acostumado. Vai partindo como fosse um soft start, o MPPT está fazendo o rastreamento do máximo ponto de potência e vamos ver quando ela chegar na rotação máxima como que vai se comportar aqui com 15 MCA. Olha só, aí a tensão vai caindo um pouquinho, presta atenção no multímetro aqui. Já está quase que na rotação máxima. Olha aí, 45,69 volts, uma média de 5,1 amperes aqui. É normal a gente ver essa média de 5,1 amperes por causa da placa solar, que não está com um rendimento muito bacana nesse exato momento. Mas a gente vê o que está acontecendo aqui com 45 volts. Está mantendo 45 cravado. Vamos ver aqui, ó, em 15 MCA. Ó, 15 MCA mais ou menos aqui pra gente. E a vazão de 21,5 litros por minuto. O que vai ajudar você a fazer os cálculos com base na tabela, no gráfico de curva desta bomba. Então, conseguimos ver aqui que realmente, quando ela está na faixa de 44 volts, que é tensão nominal, ela vai estar no seu rendimento máximo, tá bom? Então isso é muito bacana, acredito que vai ajudar muito aí você tomar a sua decisão. E eu vou trazer mais vídeos fazendo outros tipos de teste, inclusive chegou até o final, tem ideias de novos testes aqui com esta mesma bomba? Participa aqui embaixo no campo de comentários, deixa aí pra gente, vai ser muito legal saber a sua opinião e ver o que você imagina de testes aqui pra gente. Sendo possível, eu garanto que eu tentarei trazer esses testes sim para vocês, beleza? Espero que você tenha gostado de mais esse vídeo, de mais esse conteúdo em parceria com a Coliseu Ferramentas. Grande abraço, até o próximo vídeo, próxima aula, próximos testes ou dicas aqui do canal. Fui!